Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou trazer mais um conteúdo para vocês e vou deixar vocês com a reflexão, né? Eu vou falar hoje sobre outra experiência que eu tive em um terreiro de candomblé, né? Um certo dia eu estava fazendo um curso, né? Acompanhando o meu filho fazer um curso e obtive bons amigos, né? E um dia, nós conversando, ele falou para mim que era médio e que frequentava um terreiro de candomblé, né? E ali tudo bem. Um certo dia a gente tinha que descer para tomar o café, né? E nós optamos por não descer, por ficar ali, né, conversando mais. Eu queria saber mais. Um médio tão novinho, né? 20 anos. E ele começou a batucar na mesa, né? E eu comecei a dançar. E ele me fez um convite. Vamos comigo, né? Na próxima semana vai ter gíria. Vamos comigo na macumba, né? Falei, acho que não é pra mim isso aí. E ele falou, não, vamos sim, vamos conhecer, né? Você já esteve em algum? Falei, não. Ele falou, vamos comigo, né? Pra você conhecer como é que é e tal. Eu falei, ok. Então nós marcamos e quando chegou um dia eu fui com meu filho nesse terreiro. E quando eu cheguei nesse terreiro, estavam todos, né, conversando, os médios, os pais. E eu fiquei ali observando, né? Eles dão muita atenção, eles conversam, né? Recebe as pessoas muito bem. E ali começou aquela gíria, né? E meu filho não queria, né, participar, fazer roda, bater palma. Meu filho não queria. Ele ficou num lugar bem reservado, né, longe, bem reservado. E ali eu fiquei participando de tudo aquilo. E quando essa gíria, ela deu uma pausa, eu percebi que tinha uma moça médium incorporada. E essa moça, ela foi para um determinado lugar despachar seu guia. E é incrível que, com tudo aquilo que estava acontecendo ali, né, batuque, todo mundo batendo palma, eu participando daquela gíria, eu escutei, né, o, o moço que ajuda os médios a despacharem seus guias. Eu escutei quando ele falou, eita, de novo, né? Porque ela despachou, em seguida ela incorporou de novo. E eu de frente participando e eu ouvia tudo aquilo atrás de mim. E eu vi que aquela moça, aquela médium que estava incorporada, ela voltou para o meio da gíria e começou a dançar num gingado que ela não estava dançando, ela estava totalmente diferente. E eu ali só observando. É como eu ouço, é igual uma antena, né? Eu tô aqui e tô vendo outras coisas. E do nada essa moça, ela abriu a roda, tipo que afastou todo mundo, né, que estava ali
e ela correu para pegar o meu filho, que estava ali ausente de todo mundo, no lugar escondidinho, perto de uma escada. Ela pegou o meu filho e eu me virei para olhar. E essa médium, ela trouxe o meu filho até mim. Eu fiquei ali pasma porque na hora eu vi que era o pai do meu filho que estava ali. Ele fez gesto que ele sempre fez, né? Em vida com meu filho. Passava a mão na testa, beijava. Eu fiquei ali sem ação, né? Só olhando. E eu não fiquei chocada. Eu só fiquei sem reação. E agora? Opinei por não falar nada, fiquei quieta. Quando ele veio e falou, cuida. E sorria, com aquele sorrisão escancarado para mim. Incrível. Eu fiquei só observando, sem ação e também sem julgamento. E após ela deixou meu filho onde estava e entrou na gira e começou a dançar de novo. Então eu pude entender assim muitas coisas naquele terreiro, né? Porque eu cheguei no terreiro primeiro que ela. E o que eu pude observar é que aquele terreiro ele não tinha nada de errado, nada de errado. Quem estava estafado, cansada, né? Era a médium, porque ela chegou cansada, eufórica, correndo com a bolsa para entrar, se vestir às pressas para participar da gíria. Então, ao meu ver, e falo sem julgamento, eu vejo que os médios, eles deixam a desejar, porque muitos médios, eles não se conectam com eles, né? Nem mesmo antes de participar de uma gira, sabendo que vai estar em um determinado que é sagrado, que ele vai receber os seus guias. Então, no meu ponto de vista, eles deveriam se atentar mais. É por isso que está tudo como está, né? Eu não estou aqui para julgar os médiums. Eu estou falando para que se atentem mais. Se atentem mais. Nós estamos em um mundo muito denso. E quando a gente vai se conectar com nossas hierarquias, com nossos guias, nós temos que nos preparar. Não podemos ir a determinado local com a vida cheia, carregada. Muitos vão ali só para receber aqueles que se dizem seus guias. E sim, ela recebeu o guia dela. Mas vão lá com preocupação. Vão lá com a vida totalmente acarretada. E muitas vezes de dívida, muitas vezes de cansaço físico, de trabalho, muitas vezes com preocupação em dívida, com mágoa de alguém, com numa baixa frequência tão densa.
que abre campo de energia para receber determinada entidade. Eu sempre falo que nada acaba aqui, que existem outras coisas além daqui. Porque eu vejo, né? Então, olhem, a médium, ela recebeu o pai do meu filho. Quem sou eu para julgar ou criticar? Eu creio que quando eu não estiver mais nessa terra, o meu desejo não é voltar. Muito menos para estar com alguém em um terreiro. Porque nós temos toda a chance do mundo para cuidar melhor, para dar um abraço melhor. E eu falo isso não é fazendo crítica, porque o pai do meu filho fez tudo isso em vida. E eu já falei que o amor do meu filho para com o pai era a coisa mais linda do mundo. Mas viveram a experiência, passou. E por que ele tem a necessidade de voltar para dar um abraço no filho? E é real porque antes eu tinha visto em projeção ele com o mentor e o mentor estava chamando a atenção dele. E ele não queria nos largar. Falava que não, é minha mulher, meu filho, eu tenho que estar com ele. E o médium repreendia, falava que não, que já deu, que ele tinha que ir, e tinha que nos deixar viver. Então vale como uma reflexão. E eu vejo que eu não preciso estar dentro de um centro, de um terreiro, para estar conectada com a minha hierarquia. Creio que vocês também não. Então temos que nos cuidar, temos que nos orientar, temos que nos conectar. Porque a pessoa vai para esses lugares tão acarretado de problema que abre campo para outras forças. Que seja lá um familiar, seus guias, seus mentores, ou até outras forças desconhecidas, na qual a pessoa acha que está ali recebendo as suas divindades, e não, estão recebendo o encosto, né? Se é assim que podemos chamá-lo. Então, eu sei muito pouco sobre os terreiros e nem pretendo ir mais, porque o que eu vi, para mim já basta. Mas esse terreiro, eu vi que é um terreiro muito sério. Eu vi o Pai de Santo, um terreiro simples, um terreiro pequeno, um terreiro acolhedor. Eu vi esse Pai de Santo fazer reunião ali, no meio de nós, chamar a atenção, inclusive dessa moça, que estava atrasando o horário de todos. E eu vi com tanto carinho que ele falava. Um terreiro simples, humilde. Então existe coisas sérias. Existe muita manipulação, sim. Mas existe lugares que trabalham e que cuidam, né? Mas muitos médios é quem não se cuidam. Muitos médios é quem sobrecarrega o local onde atua. Foi isso que eu pude perceber. Não se alinha, não se cuidam, não se dão de primícia o dia que vão trabalhar naqueles terreiros. Isso é sério e é por isso que estamos
vivendo algo tão complexo, onde as pessoas já não pensam mais por si, onde as pessoas não se tocam, onde as pessoas não param para pensar. Olha, tal dia eu vou naquele terreiro. Se abstenha de algumas coisas, mas levam a vida assim, na correria, sem pensar em nada, sem se conectarem, para estar recebendo algo seguro. Então, pensa. Não é simplesmente sair, porque você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas as consequências sempre serão sua. Inclusive sendo médio. Se bebe, evita dia antes. Se limpa, se recolha, se conecte. Você está no mundo denso. Mas no dia de estar com a tua divindade, é necessário estar limpo. É necessário estar presente. É necessário estar conectado. É necessário cuidar das tuas energias. Porque você não vai para uma balada. Você vai para um lugar sagrado. E você vai estar conectado com o espiritual. Então vale a reflexão. Não podemos sair e atropelar as coisas. É isso que eu vi. E é isso que eu vim trazer para vocês. Pensarem o que eu estou fazendo. Eu fiz trabalho espiritual, na qual eu tive que me recolher 3 dias. Eu tive que deixar de comer algumas coisas. E foi perfeito. Fizeram trabalho para mim, onde eu tive que dormir 6 horas da tarde. E eu achava que eu não ia conseguir. Porque eu durmo 1h, 00:30 e eu dormi 6 horas da tarde. E a noite toda sono pesado. Então perceba que eu não fiz de qualquer jeito. Eu segui a regra. Eu tive disciplina. E por que vocês também não podem? Não é bater num peito e falar, eu sou médium de incorporação e sai para determinado lugar, sem nem sequer se conectar ou ouvir suas intuições. Isso é muito sério. Estamos lidando com o espiritual. Então temos que ter respeito. Temos primeiro que cuidar de nós. Temos primeiro que limpar o campo, nos brindar. E depois vocês podem ir onde vocês quiserem. Habitar o terreiro que vocês quiserem. Eu não tenho necessidade de estar lá, mas se vocês gostam, qual o problema? Né? Então vale para vocês pensarem, refletir, levar as coisas com mais seriedade. Para estar bem consigo. E o caminho é sempre para dentro de nós mesmos. As coisas são simples, somos nós que complicamos. Sempre. Quando nós temos sede, desejo de seguir com determinação aquilo que nós viemos para fazer, executar, a gente conseguimos sim. Nem sempre é fácil, porque eu vejo que muitos médiums, eles trabalham o almoço para comer a janta, e é incrível. Mas não desistem.
E no final tudo acaba bem. Então sempre dá um jeito, sempre tem um jeito. E é isso que eu vim falar para vocês hoje. Que nem sempre aquilo que a gente canaliza ou muitos incorporam, nem sempre é o que eles pensam. E por isso que temos que buscar refúgio sempre dentro de nós mesmos, sempre buscar informação verdadeira. Sempre temos que questionar tudo. Temos que questionar tudo. E temos que filtrar. Temos que ouvir as nossas intuições. Para que as coisas passem a ser mais amplas e a gente passe a enxergar mais, melhor. Porque tudo é muito denso. E a gente não pode sair atropelando as coisas, porque não temos mais tempo para isso. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Pare e pense. Você se frequenta algum lugar, se deu o direito de se conectar com o seu eu, com seus mentores, seus guias. Se deu o direito de ouvir mais suas intuições. Se deu o direito de questionar mais, de filtrar mais. É um passo de cada vez. É um dia após dia. E depois vocês entenderão que de fato vocês saberão de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde iremos. É assim o caminho. E não existe caminho para fora, sempre é voltado para dentro. Tá bom? Por hoje é só. Eu volto com mais conteúdo. Uma boa noite a todos e tchau, tchau.